Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso oitavo vídeo do nono curso dos 27 perfis de personalidade. O tema do vídeo de hoje é exatamente falar sobre os caminhos de crescimento e de desenvolvimento que a pessoa que vive essa personalidade pode trilhar para que ela possa romper as barreiras e as limitações da personalidade. Sempre lembrando, nós não somos a personalidade. A personalidade, ela é uma adaptação que nós criamos na nossa infância para pertencer à nossa família. Toda criança, ela quer fazer parte, ela quer ser amada, ela quer ser querida e ela percebe que os adultos esperam algo dela que não é a natureza dela, que não é a autenticidade dela. Então ela vai se adaptando para ter o carinho e a atenção da família. E quando a gente percebe isso, então, a gente vai entendendo que a gente pode usar os talentos da personalidade que a gente vivencia, mas que existem limites que a gente pode romper, porque esses limites eles impedem que a gente melhore a nossa vida, que a gente realize os nossos sonhos, nossos objetivos, e é exatamente esse o tópico de hoje, ok? Mas antes, eu peço licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio toda a espiritualidade que nos acompanha, nos guia, nos protege, nos ensina. Humildemente eu agradeço e reverencio o Senhor Superior. Humildemente eu agradeço e reverencio meu Senhor Shri Ganapati, minha Senhora Mahalakshmi, minha Senhora Sarasvati Devi, minha Senhora Durga, minha Senhora Mahakali. Humildemente reverencio meu Senhor Shri Ranama, meu Senhor Shri Bhagava, meu Senhor Shri Krishna Chaitanya. Humildemente reverencio meu Senhor Mahadeva. Vamos lá, gente. Então, assim, essa personalidade, né, ela é uma personalidade, como eu sempre venho relembrando vocês, que tem a emoção da vaidade na base da estrutura mental, emocional e de comportamento. Então, é uma pessoa que está sempre preocupada com a opinião dos outros e com a imagem que ela tem nos lugares que ela está. Mas nesse caso específico, o que mais pesa para ela é o relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso é onde ela mais se preocupa, aonde a questão da imagem dela mais conta, onde ela se preocupa muito com a opinião do parceiro da parceira, e ela tem uma série então de desafios para lidar que às vezes são pontos cegos que ela não enxerga. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é exatamente o seguinte: é a importância dessa pessoa que vive essa personalidade relembrar mesmo, redescobrir quem ela é, além desse carisma de querer agradar sempre o outro. Quem é você, sabe? Além dessa pessoa que agrada o outro, o que você gosta de fazer? Qual é a sua comida favorita? Qual é a sua cor favorita? Sabe? Qual é o seu estilo musical favorito? Quais são os seus hobbies? Quais são as coisas que você realmente gosta de fazer sem a presença de alguém? É importante você resgatar isso. Se você não resgata isso, você se distancia tanto de você e você não percebe que a sua necessidade de querer agradar as pessoas, de querer, né, ter um relacionamento sempre, porque é uma personalidade que se não está em relacionamento, você não se sente inteiro ou inteira, é exatamente porque você se desconectou de quem você é. Então é importantíssimo você trazer de volta para você, para sua consciência, quais são, sabe, realmente os seus valores internos, quais são os seus prazeres internos, sabe? Quem é você além de tudo isso? E para ir mais fundo, né? Quem é você de verdade, sabe assim? Quando a gente está distante do nosso autoconhecimento, a gente esquece que nós somos uma alma. A gente esquece que nós somos uma manifestação da consciência suprema. Nós esquecemos, nós achamos que nós somos esse corpo, nós achamos que nós somos a nossa mente, nós achamos que nós somos as nossas emoções, nós achamos que nós somos, sabe, o filho do José, da Maria. Nós não somos, nós estamos o filho do José e da Maria. Nós estamos, sabe, um advogado, nós estamos uma vendedora, nós estamos uma juíza, nós estamos um funcionário público. Nós não somos. Essa profundidade de autoconhecimento é o que cada pessoa pode descobrir quando ela mergulha dentro de si mesma, quando ela passa por um processo de autoconhecimento verdadeiro e profundo, ok? O segundo ponto é exatamente você, né, fazer
pausas no seu dia a dia, ao invés de você estar sempre disponível para as pessoas e para o seu relacionamento, você tirar momentos do seu dia a dia para você entrar em contato e você sentir os seus sentimentos. E aí você pode falar, poxa, mas é desagradável sentir os meus sentimentos. Se é desagradável, é porque você ainda não foi orientado ou orientada para aprender a lidar com isso. Não precisa ser desagradável. A gente só não foi orientado a lidar com os nossos sentimentos. Então, quando a gente aprende com alguém que sabe, com alguém que pode nos guiar nisso, a gente começa a perceber que não é para ser ruim. Os sentimentos não são para ser ruins. Eles são para ser um sinal, uma conexão, uma comunicação. O nosso corpo, a nossa mente, né, ela vai se comunicando através dos sentimentos. E a gente pode aprender a linguagem dos sentimentos para entender o que é, qual é a mensagem que está sendo dada para a gente. Então, quando a gente aprende de verdade a entender qual que é a função dos sentimentos, qual que é a razão dos sentimentos, a gente começa a entender que eles são maravilhosos. Ah, mas tem sentimento bom e sentimento ruim? Não tem. Não tem sentimento bom e ruim. Cada sentimento tem uma mensagem, cada sentimento tem um sinal específico. Quando você está na frente de um semáforo verde, amarelo ou vermelho, não existe o bom ou o ruim. Cada cor daquela sinaliza algo. Pare, siga, atenção. Cada coisa tem um sinal e cada sentimento também tem um sinal. Então, quando a gente começa a interpretar, aprendendo a lidar, aprendendo a como que a gente reage, como que a gente aprende a sustentar, como que a gente aprende a parar na hora certa, como que a gente aprende a seguir na hora certa, isso para de ser um desafio, ok? Então busque autoconhecimento, busque aprender a entender os seus sentimentos. Uma outra coisa também interessante é você valorizar a sua verdade emocional. Porque esse perfil de personalidade tende a negar o que está sentindo para fazer o que o outro quer, para agradar. E isso é um grande problema, porque você só vai construindo um vazio dentro de você, você só vai construindo um buraco dentro de você. E aí você não consegue perceber que a sua dependência, às vezes, do outro tem a ver com esse buraco também que você causa em você. Então, aceite a sua verdade emocional. Assim como os sentimentos, as emoções, elas também não são boas e ruins. As emoções são emoções, elas são sinais. Só que as emoções, elas são criadas pelas nossas crenças. As nossas crenças fazem a gente pensar a vida, pensar sobre a gente, pensar sobre as situações, sobre as coisas de uma determinada maneira. E baseado na forma como a gente pensa sobre a vida, sobre as coisas, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba gerando determinadas emoções no nosso corpo. Então nós somos totalmente capazes de alterar as nossas emoções conforme a gente altera as nossas crenças e a maneira como pensamos. Só que isso tem a ver com o quê? Com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê, com os lugares que a gente convive, com aquilo que a gente escuta. Tem a ver com tudo, com as músicas, com os filmes, com as séries. Quando a gente começa a entender então que ficar na rede social assistindo um monte de coisa só porque parece que é interessante, é distrativo, é engraçado, aquilo está alimentando o nosso ser com várias informações que vai alimentar crenças, vai alimentar pensamentos, e isso tudo atrapalha a gente. Não quer dizer que qualquer conteúdo atrapalha. Tem conteúdos que fazem mal, tem conteúdos que fazem bem. Bem e mal para o quê? Para aquilo que você está buscando. Se você quer sofrer, o conteúdo que faz sofrer não está te fazendo mal, é a sua escolha. Agora, se você quer ficar bem, o conteúdo que faz você sofrer está te fazendo mal, porque não é a sua escolha. Então, quando você começa a perceber que você sabe valorizar suas próprias emoções e que as suas emoções têm conexão com os seus pensamentos têm conexões com as suas crenças e as suas crenças têm conexões com aquilo que você consome, aí você começa a repensar os seus hábitos. Um outro ponto importante é você se permitir a entrar nos relacionamentos, no relacionamento amoroso, amar a outra pessoa sem precisar fantasiar essa pessoa como se ela fosse perfeita, como se ela fosse impecável, sem, sabe, romantizar o relacionamento como se ele fosse uma coisa assim mágica. E entender que sim, existem pontos altos, pontos baixos, existem, vamos dizer assim, comportamentos incongruentes na pessoa que você está. Você não precisa idealizar e fantasiar a pessoa para você poder amar ela. Você pode aprender a amar ela sem precisar criar essas fantasias. Porque quanto menos ilusões você cria,
menos desilusões você vive. As desilusões são as ilusões desconstruídas. Se passamos por desilusões na vida é porque em algum momento anterior nós criamos as ilusões. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a sofrer menos, porque eu acredito que você já percebeu que quando você passa por desilusões é muito doloroso. Só que como que você então evita esse sofrimento? Não criando a ilusão, não fantasiando. Então, está na nossa mão o poder de não sofrer, quando a gente para de criar as ilusões. Quando a gente para de fantasiar e criar as ilusões, a gente para de passar pelas desilusões. E aí, a gente sofre menos. Então, você percebe que está sempre na nossa mão? Um outro ponto também é você permitir, né, que o seu parceiro ele seja quem ele é. Que você não fique, sabe, exigindo uma perfeição do outro. Claro que assim, não estou falando daquilo que é os valores, os valores éticos, o básico necessário, porque existe aquele básico, aquele essencial, aquilo que é fundamental que você procura numa relação. Isso ok, a pessoa ela precisa ter isso que é fundamental. Mas sabe, o restante, assim que são os detalhes, permita a pessoa ser ela. Porque isso também vai permitir que você viva as relações com mais naturalidade, onde você para de se preocupar em ser a pessoa perfeita. Porque quando você está exigindo que o outro seja algo muito específico, é porque você também está se exigindo algo muito específico. Se permita fluir mais na relação, sabe? Se permita ser mais livre na relação e deixar que a pessoa seja mais livre. Uma outra coisa é você aceitar as suas falhas com mais gentileza. Quando eu falo isso, não é que você não vai se melhorar, não é que você não vai se aprimorar, não é que você não vai refletir sobre aquilo para você entender como que você pode mudar aquilo, mas é você não se julgar por ter feito aquilo. É você ter amor por você, você ter ternura com você e você olhar para a sua falha e você falar, ok, eu vou refletir sobre isso, eu vou aprender o que eu posso melhorar em relação a isso, mas eu não vou me culpar, eu não vou me xingar, eu não vou falar que eu sou uma pessoa horrível, eu não vou falar que eu não sirvo para nada, eu não vou me machucar dessa forma. Eu vou me tratar com respeito, porque eu mereço esse respeito. Então, quando você faz isso, você se transforma. Você transforma o seu dia, você transforma a sua vida. Porque a maior parte dos nossos sofrimentos tem a ver com as vozes da nossa cabeça. E a gente acha que as vozes da nossa cabeça elas são aleatórias. Não, elas são aquilo que a gente alimenta. As vozes dentro da nossa cabeça são aquilo que a gente alimenta. Aquilo que você não alimenta não está dentro da sua cabeça. Ah, mas tem algo aqui que eu não alimento. Você alimenta sim. E se você não alimenta agora, você alimentou durante muitos anos da sua vida. Então você precisa parar de alimentar. Você precisa fazer o contrário. Porque não só parar de alimentar é necessário. Você precisa criar o contrário daquilo. Se a voz na sua cabeça diz uma coisa, você cria uma frase contrária, positiva, amorosa, e você repete toda vez que ela fala aquilo, você repete a frase amorosa. Porque aí você vai desconstruindo essa crença. Leva tempo, precisa de repetição, mas esse é o caminho. Ah, e não tem um caminho mais fácil? Não, não tem um caminho mais fácil. O caminho é esse. Não existe atalho para a vida, existe o caminho. Quando a gente aceita como adulto, com maturidade, as coisas acontecem. As coisas são assim. É como funciona a regra. O psiquismo ele tem um padrão, ele tem uma forma de funcionar. Se você entende esse padrão, você resolve. Se você evita ele e nega ele, você sofre o resto da vida. A escolha é nossa. Um outro ponto é fundamental você buscar um autoconhecimento, uma terapia, enfim, estudar livros de autoconhecimento, se meditar. Meditar é fundamental. Sabe, você ter momentos para você, tirar 20 minutos por dia, além de meditar, para você se perguntar sobre o seu dia, o que você aprendeu, o que você talvez pode melhorar, aonde que você se perdeu ali no dia, entendeu? Por quê? Porque é importante que você construa uma identidade interna sólida, para você saber quem você é de verdade, porque assim você não fica à mercê da opinião das pessoas. Se a gente não trabalha o nosso autoconhecimento com profundidade, a gente fica muito à mercê da opinião das pessoas. A gente fica, sabe, muito volátil ao que as pessoas falam sobre a gente, ao que as pessoas acham da gente. Sendo que nós temos que saber o que nós somos. Não quer dizer que as pessoas não vão, falar algo que possa nos ajudar, mas nós que temos que saber. Se a pessoa fez uma crítica para mim, dependendo da pessoa, eu nem vou ouvir. Dependendo da pessoa, eu vou considerar, mas eu não vou pegar como verdade. Eu vou levar para o meu momento de autoconhecimento aquela crítica e vou passar ela pelo meu filtro e vou meditar sobre isso, e vou pensar sobre isso, e vou me analisar nos próximos dias.
eu não vou pegar aquilo como verdade, eu vou colocar aquilo à prova. Se aquilo for verdade, vai se provar. Se aquilo não for verdade, vai cair por terra. Então você percebe que quando você faz tudo isso, você se torna inteiro, inteira, sabe? Antes de você se entregar para outra pessoa. Porque o maior risco de uma pessoa que tem a personalidade, né, como a sua é você não se conhecer, você não se tornar inteiro ou inteira, tá consciente de quem você é e você ir para um relacionamento. Você vai se machucar. Mesmo que você encontre uma pessoa incrível, você vai se machucar por quê? Por causa de você mesmo, de você mesmo. E se você encontrar uma pessoa que não é uma pessoa legal, você vai se machucar o dobro, o triplo. Então, busque olhar para todos esses pontos que eu trouxe aqui, trabalhar tudo isso, porque se você fizer isso, você realmente vai ser uma pessoa muito mais feliz. Muito mais feliz mesmo. Eu tenho convicção disso, ok? E se você quiser mergulhar mais fundo no autoconhecimento de verdade, aí eu te convido a você olhar aqui embaixo os dados de contato. Você pode entrar em contato comigo se você quiser e a gente marca, né, uma reunião, uma sessão para a gente poder pensar uma mentoria para você de autoconhecimento, onde você pode realmente ir com mais profundidade no seu ser, ok? Agradeço a sua presença. Amanhã tem o 9º vídeo, né, um vídeo de coração, de alma, sobre esse perfil de personalidade, sobre essa questão da vaidade no relacionamento. E eu agradeço a sua presença. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like e, claro, compartilhe. Clica aqui, é gratuito. Compartilha com aquela pessoa que você conhece, naquele grupo de WhatsApp que você faz parte, porque essa mensagem ela merece chegar a mais pessoas, ok? Até mais. Tchau, tchau.